Então, meu querido amigo telespectador, de volta aqui no quarto bloco do programa Zona de Desenvolvimento. Você que nos acompanha sabe, nos blocos anteriores nós estávamos discutindo a questão de você montar o teu próprio negócio e a importância da pesquisa, né? E ali o nosso foco foi muito voltado para micro e pequena empresa. Só que agora eu quero trazer para você um complemento importante desta informação, você que pretende montar alguma empresa aqui no Polo Industrial de Manaus, que diz respeito à questão da elaboração do projeto. Como fazer esse projeto, como fazer tramitar esse projeto, ok? De tal maneira que você venha a ter sucesso no seu empreendimento. E para isso, nós estamos aqui conversando com Rodemar Castelo Branco, que é um dos maiores economistas que nós temos neste país. É uma satisfação muito grande trazer essa conversa para você, meu querido amigo, aqui com o Rodemar Castelo Branco, meu grande amigo de longos tempos. Rodemar, manifesto a satisfação de ter você aqui conosco. Agora, aproveitando o nosso tempo e a tua experiência, que cuidados eu tenho que ter em termos preliminares, pensando na elaboração do meu projeto? O seu programa chega no Brasil todo, então é importante nós colocarmos algumas informações preliminares. Veja o seguinte, primeira pergunta que deve ser buscar o investidor responder é a seguinte: se eu for para Manaus, quais as vantagens competitivas que eu terei em relação a fabricar esse produto em outro lugar do Brasil? Primeira análise tem que ser feita é a análise tributária. Nós estamos distantes dos grandes mercados consumidores. Então, se o mercado não for o mercado local, é o mercado nacional. Então, o que acontece? Primeira coisa a levantar é a seguinte: o meu produto paga um IPI elevado? Porque se ele paga um IPI elevado, em Manaus o IPI é zero. Se ele utiliza uma grande quantidade de insumos importados, em Manaus, o imposto de importação, quando o produto entra em Manaus, ele é suspenso, e quando sai de Manaus tem uma redução de 88%. Ele pergunta, aqui eu pago quanto de PIS e COFINS? 9,25%. Em Manaus vou pagar quanto? 3,65%. E o meu cliente lá, se ele for regido pelo lucro real, vai ter um crédito de 5,6%. Então a vantagem tributária, quando se pensa a partir de Manaus chegar ao mercado brasileiro, é em cima principalmente do IPI e do imposto de importação. Claro que muitas empresas podem fazer a pergunta seguinte: eu sou uma gráfica. Em Manaus nós temos hoje uma produção de 11 milhões de televisores, 2 milhões de motocicletas ciclomotores. Essas empresas com esses produtos necessitam de manuais. Se eu colocar uma fábrica em Manaus, eu vou atender esse pessoal? Sim. A partir desse momento é importante também analisar os custos tributários, porque um produto como esse, em Manaus, por exemplo, manuais técnicos, vendido para as empresas fabricadas em Manaus, elas não irão pagar ICMS, não irão pagar IPI, não pagarão II. Então, primeira pergunta a fazer por ele, respondida por ele, é: qual a vantagem tributária que eu vou ter? Que ela tem que ser muito superior para cobrir o aumento que terá dos custos de transferências. Olha, é interessante essa análise que está sendo feita, porque não adianta você fazer apenas a análise origem e destino, ou seja, você faz uma estruturação do canal logístico, ou seja, de onde está a tua matéria-prima, como você vai trazer para Manaus, mas isso tudo tem um custo, tem um lead time, ou seja, que é o tempo, etc. Mas você tem que ver como os impostos, ou seja, a carga tributária incide em cada tramo que você quer fazer no fluxo do teu produto. Então essa análise é riquíssima. Agora, eu quero também fazer uma outra observação. Posso estar errado, aí eu preciso da sua opinião. Eu tenho observado que com a chegada da Venezuela para o Mercosul e também do Equador agora, que começa a sinalizar a sua intenção de chegar para o Mercosul, algumas empresas multinacionais estão querendo entrar no mercado brasileiro via norte do Brasil. Okay? Então é vantajoso entrar e depois ir para uma outra região, ou em função de toda essa vantagem tributária é melhor ficar aqui na região norte, até porque a posição geográfica também é favorável, né? Já que aqui no Amazonas nós estamos mais perto dos Estados Unidos, mais perto da Europa e mais perto da Ásia do que em relação ao sul do Brasil. É o seguinte, as empresas que estão em Manaus são empresas ou atendem o mercado consumidor local, seja o mercado das famílias, seja um mercado industrial. Isto é, está sendo criado em Manaus um aglomerado de empresas do setor de duas rodas, do setor eletrônico, e esses clusters estão, na verdade, criando oportunidades para a vinda de novas empresas para Manaus para atender as indústrias de bens finais. Mas dentro do que você colocou, eu continuo sempre dizendo o seguinte: o fator de localização em Manaus
para atender o Brasil, ou mesmo para atender os países limítrofes, o mercado principal sempre será o mercado brasileiro. E neste caso aí, o fundamental é analisar as vantagens tributárias versus os custos logísticos que são elevados aqui. Agora, é importante também considerar que a empresa que venha para Manaus, que ela faça uma outra pergunta. O produto que eu vou fabricar, eu pretendo fabricar em Manaus, existe um processo produtivo básico? Para aqueles que não sabem o que é isso, eu irei explicar. Veja o seguinte, para poder fabricar em Manaus com nível de incentivos, as empresas têm que ter, para o produto que vai fabricar, uma coisa chamada PPB, é uma portaria interministerial estabelecida com a assinatura do Ministro de Desenvolvimento e do Ministro de Ciência e Tecnologia, que estabelece como esse produto deve ser fabricado em Manaus. Vamos dar um exemplo. Se eu quero fabricar em Manaus bicicletas, então você vai pegar e vai dizer quais as etapas que são necessárias para produzir em Manaus bicicleta. E muita gente pensa em Zona Franca, Jorge, e pensa o seguinte: eu vou chegar em Manaus, vou trazer a bicicleta pronta, vou apertar o parafuso, vou colocar a roda e vou sair como um produto industrial. Não é assim não. Ele vai ter que cumprir um processo produtivo que a cada ano é mais complexo, e isto faz com que a Zona Franca de Manaus seja uma área diferente de Zona Franca do resto do mundo, porque ela é uma área em que realmente existe uma produção, e essa produção, nesses 40 anos praticamente, vamos dizer, de existência dela, foi ficando cada vez mais complexa. É interessante essa colocação porque esclarece para você aquilo que muitas vezes você não conhece, mas que quer vir para cá e de repente, se não atentar para isso, você pode exatamente ter problema aí no sucesso do teu empreendimento, ok? E nós temos mais informações para trazer para você aqui nessa conversa com Rodemar Castelo Branco, repito, um dos maiores economistas que nós temos nesse país, e eu quero aprofundar ainda mais essa análise a partir do nosso próximo bloco. É só um instante.